Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda e esse é o último vídeo de uma série de 11 vídeos que fala a respeito do desenvolvimento da religiosidade afro-brasileira e fala também das particularidades da religiosidade afro-brasileira que contribuíram para a religião de Umbanda. Você que assistiu aqui desde o vídeo número 1, viu em ordem cronológica os acontecimentos, os dados e os fatos, também recebeu na descrição o material para estudo e eu lhe agradeço por isso. Agora, esse é o nosso último vídeo dessa primeira série. E aí, como eu disse nos vídeos anteriores, por conta de uma grande discriminação que houve por parte dos intelectuais para com a religião Banto, surgiu um termo que foi usado de forma pejorativa para com a religião dos Bantos. Esse termo foi o baixo espiritismo. Você sabe o que esse termo quis dizer? Por que ele surgiu e por que ele é tão importante para a nossa religião de Umbanda? Vem comigo nesse vídeo que a gente vai descobrir. Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem tem fé. Então, baixo espiritismo. Como esse termo surgiu e por que ele foi usado por escritores para denominar a prática da macumba carioca e da religião Banto em si? Como vimos, houve um processo de supervalorização da cultura iorubá por parte dos intelectuais. Os escritores da época classificaram o candomblé de caboclo, assim como classificaram a macumba carioca, como religiões que se encaixavam nesse perfil de baixo espiritismo. Eles fizeram isso porque estavam sob influência de uma doutrina que surgiu no ano de 1857. A doutrina espírita foi codificada por um francês chamado Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Comumente, ele se tornaria famoso e conhecido no mundo inteiro como Allan Kardec. Allan Kardec foi o codificador da doutrina dos espíritos e usou o termo espiritismo pela primeira vez em 1857. A doutrina espírita chega ao Brasil no ano de 1850 e ela traz consigo uma base doutrinária muito forte, com conceitos muito fortes de moral cristã. Essa doutrina tem como base a prática da comunicação com o plano espiritual, a comunicação com o mundo dos espíritos. E essa doutrina trata muito principalmente da mediunidade. Obras como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, obras póstumas e a Gênese tratam da conduta moral, das leis espirituais e do trato mediúnico. No caso do Livro dos Médiuns, trata muito da mediunidade em si. E essa doutrina traria conceitos de moral como base principal para a conduta de toda pessoa no exercício da mediunidade. A doutrina espírita trata de leis. E segundo a doutrina espírita, a lei divina ou lei natural, ela abrange leis físicas e leis morais. As leis físicas, elas são estudadas pelas ciências como química, física, biologia, astronomia. Já as leis morais são referentes à relação do homem com Deus e com o seu próximo. E é nessas leis morais que se encaixa a doutrina cristã. O Espiritismo, a doutrina de Allan Kardec, tem como base o Evangelho, Jesus como o médium perfeito, o modelo perfeito a ser seguido. No entanto, há de se considerar que a doutrina dos Espíritos foi desenvolvida numa época em que, socialmente falando, algumas práticas eram naturais.
Alguns conceitos eram tidos como naturais. As próprias obras de Allan Kardec dizem que a obra ela não está completa. A obra vai evoluir ao longo do tempo, da medida em que a humanidade também evolui e que ela vai sim ter as suas reconsiderações. Mas considerando aspectos da sociedade brasileira da época, o conceito europeu e a visão que as pessoas tinham do mundo e das raças, eu vou apresentar aqui um fator muito delicado, um acontecimento muito delicado que impactou para que os intelectuais da época classificassem a prática da religião da macumba e da religião banto como baixo espiritismo. Primeiramente, eu quero destacar e dizer aqui que eu sou um umbandista. Como seguidor da doutrina de Zélio Fernandino de Moraes e do Caboclo das Sete Encruzilhadas, acredito que a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. E acredito que a caridade é o princípio norteador para todo médium. Penso que é através da caridade que eu posso resgatar minhas dívidas de outras vidas e me melhorar moralmente e ganhar força, ganhar mérito para superar as provas que eu ainda hei de viver nessa e nas vidas futuras. Com base nisso, quero dizer que entendo perfeitamente e concordo que desvirtuar a prática da mediunidade para fins comerciais é uma coisa que espiritualmente, no meu ponto de vista, está errado, porque isso não é a lógica, não é o motivo pela qual Deus nos deu o dom da mediunidade. Então, há de se considerar que os registros históricos comprovam sim que havia dentro da macumba carioca o comércio da magia. E eu não estou aqui defendendo isso, mas também não estou aqui me considerando apto, bom o suficiente, perfeito o suficiente a julgar as pessoas que estavam lá naquela época, naquele contexto de pobreza e o que elas fizeram. Eu não tenho o direito de julgar, muito menos o direito de julgar uma prática religiosa por ela ser ligada a uma raça, por ela ser ligada a uma pessoa, discriminar porque ela é ligada a uma raça negra, uma raça escrava. E isso é o meu ponto de vista. Então eu vou apresentar aqui pontos polêmicos e para se considerar como o espiritismo, a doutrina dos espíritos, como impactou nesse ponto de vista. Veja, conforme eu falei nos vídeos anteriores, a cultura religiosa do povo Nagô, do povo Yorubá e do povo Jeje, ela foi considerada superior à das outras pessoas. Mas no candomblé, como eu também disse em vídeos anteriores, se cultua os orixás, que são divindades. E no candomblé, que se cultua os orixás, não se manifestam espíritos de pessoas desencarnadas ou de ancestrais, somente de entidades consideradas divindades. Então, por conta disso, pretos velhos, caboclos, Pombagira, Exu e por aí vai, os tatas, encontraram seu lugar de manifestação, assim como os espíritos indígenas, dentro da cultura do candomblé de Angola, do povo banto. E, a partir daí, houve uma evolução para o candomblé de caboclo, depois uma evolução para a cabula, depois para a evolução da macumba carioca. Então, esses espíritos desciam para trabalhar. E quando os espíritos desciam e se apresentavam como um preto velho, havia uma discriminação, porque esses espíritos, quando se manifestavam dentro dos terreiros de candomblé, eles eram afastados, porque no candomblé Nagô só podia se manifestar orixás, divindades, e pretos velhos, caboclos, crianças não eram divindades. Na doutrina dos espíritos, nas obras, nós não vemos espíritos mentores se manifestarem e se identificarem como mestres asiáticos. Também nas obras de Allan Kardec não existe a manifestação, não se apresentam espíritos que se identificam como ancestrais sábios indígenas. Também não se encontra a manifestação na codificação de espíritos, por exemplo, espíritos africanos.
Mas isso também é uma característica da estrutura religiosa da Igreja Católica. Nós não temos santos índios, não há índios que foram beatificados, santificados. Com exceção de São Benedito e com exceção de Nossa Senhora Aparecida, há muito poucos santos negros, né? Não sei se há outros além desses dois, me perdoem a ignorância se houver. Nós não vemos, por exemplo, relato nas religiões judaicas de anjos negros ou anjos mulheres. Então, existe essa característica étnica, essa característica, vamos dizer assim, de certa forma, caucasiana. Existe sim nas obras de algumas religiões, inclusive na doutrina espírita, a ausência de alguns povos, representantes de alguns povos, de alguns continentes da humanidade. E, por conta disso, eu vou relatar aqui um acontecimento ocorrido na França em 1862, no mês de abril. Foi quando o Sr. Kardec publicou um artigo na Revista Espírita. O nome do artigo é Frenologia Espiritualista Espírita. Ela está disponível aqui na descrição do vídeo. E lá nós encontramos um texto que diz assim: assim como a organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se, sem dúvida, de uma raça inferior. Isto é, primitiva. São verdadeiras crianças, aos quais muito pouco se pode ensinar. Mas, por meio de cuidados inteligentes, é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já constitui um progresso que levarão para outra existência e que lhes permitirá, mais tarde, tomar um envoltório em melhores condições, trabalhando em sua melhoria, trabalha-se menos pelo seu presente que pelo seu futuro. Por pouco que se vê, se ganhe. Para eles é sempre uma aquisição. Cada progresso é um passo à frente, facilitando novos progressos. Podemos perceber neste texto polêmico, e como eu disse, ressalto, o mundo era outro, a ótica, a forma de encarar as coisas era outro. Mas podemos ver que havia uma classificação do povo negro como um povo inferior. Quando ele diz, poderá mais tarde tomar um envoltório em melhores condições, ele está se referindo ao corpo físico. Então é chocante isto, mas isto é um fato que foi documentado e está à disposição para quem quiser pesquisar e se aprofundar. Então sejamos honestos. Usar a mediunidade para comércio, de fato, é uma coisa, no meu ponto de vista, imoral. Na prática da Umbanda Independente em Santa Catarina, isso é proibido. Mas considerar uma pessoa como marginalizada pela cor da sua pele, dizer que ela é inferior pelo seu aspecto físico, nos dias de hoje, já não tem mais cabimento. Então, se já havia uma discriminação pela aparência física, imagine pela prática da mediunidade, imagine pela prática da religiosidade. Não, se já se discriminava o negro como ser humano encarnado, essa discriminação avançou a fronteira do plano físico, adentrou o plano espiritual num momento chocante da história. Quando os pretos velhos e caboclos brasileiros tentam trabalhar, encontrar seu espaço para fazer o seu trabalho na religião do candomblé de Orixá e Vodum e não encontram, porque lá se cultuavam divindades. Não havia espaço para os eguns, para os espíritos ancestrais. De lá, eles vão para o candomblé de caboclo. Lá são taxados, são julgados como espíritos pelos intelectuais, como uma religião que iria desaparecer, como uma religião marginalizada. Eles migram para a macumba carioca e lá novamente vivem todo esse processo de discriminação racial, de discriminação social, e lá não encontram, além de não conseguirem amparo, ainda são combatidos. Há relatos de prisões e até de mortes que ocorreram na tentativa.
de praticar a religião da macumba carioca. E foi então que aconteceu uma coisa que marcou a nossa história. E esse é o ponto culminante dessa série. Muito se fala no Brasil a respeito do fato de que Zélio Fernandino de Moraes criou a Umbanda, ou anunciou a Umbanda, ou não criou a Umbanda. Zélio Fernandino de Moraes criou a Umbanda. Foi nesse momento que a espiritualidade, diante daquele cenário, diante daquele problema, a mando superior de nosso Pai maior, cria uma estrutura espiritual e anuncia que haveria uma saída, que haveria uma alternativa para aqueles espíritos negros e indígenas que haviam sido por quase 500 anos perseguidos, haviam sido discriminados, haviam sido escravizados, haviam sido mortos quando em vida física, agora perseguidos e discriminados em vida espiritual. E foi então que nós chegamos no momento maravilhoso da história que justifica o fato de eu estar aqui e ter feito com você essa viagem por esses 11 vídeos. E foi então que no dia 15 de novembro do ano de 1908, um jovem de 17 anos chamado Zélio Fernandino de Moraes foi levado como uma pessoa que precisava de ajuda para a Federação Espírita na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E lá, num gesto simbólico, ele se levanta, vai até o lado de fora e retorna com uma rosa branca na mão. E, num ato simbólico, joga essa rosa sobre a mesa. No momento em que a rosa cai, uma falange de pretos velhos e uma falange de espíritos de caboclos toma conta do corpo mediúnico. E o jovem de 17 anos é tomado por uma entidade que se manifesta dizendo ser o caboclo das 7 encruzilhadas. Quando perguntado por que do seu nome, ele disse que porque para ele não haveriam caminhos fechados e que ele estaria vindo trazendo uma boa nova. A boa nova de que agora os espíritos comprometidos com o amor de Cristo, comprometidos com a prática moral da mediunidade, em prol da caridade, da fraternidade e do amor, haveriam de encontrar guarida numa estrutura espiritual que daquele dia em diante estaria à disposição daqueles espíritos bem-aventurados, daqueles espíritos bondosos, comprometidos com o bem, para que aqueles que quisessem trabalhar, pudessem trabalhar com dignidade, indiferente da sua condição. A todos, segundo disse, será dado a oportunidade de trabalhar. A ninguém será negado a oportunidade de trabalhar. Com aqueles que sabem mais, aprenderemos. Com aqueles que sabem menos, ensinaremos e nos ajudaremos mutuamente. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ter participado desse trabalho que a espiritualidade me incumbiu de fazer. É muito humilde, é muito simples. Peço desculpas se aqui me equivoquei e apresentei dados talvez que possam ser contestados. Sintam-se à vontade para fazer críticas e sugerir correções. Eu vou agradecer a quem puder me ajudar. Se gostarem, eu peço que divulguem isso, caso achem que isso é uma coisa que pode agregar valor na vida espiritual de alguém. Eu agradeço muito ao meu guia espiritual, meu pai Joaquim de Angola, que sempre me conduz, e conforme ele mesmo diz, a Umbanda é a convergência do conhecimento universal para a prática da caridade, da fraternidade e do amor. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome de todos os guias e protetores, em nome de todos os meus ancestrais indígenas, em nome de todos os meus ancestrais bantus, em nome dos meus ancestrais brasileiros, em nome dos meus ancestrais iorubás, em nome dos meus ancestrais jeje, eu agradeço e estendo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi,